Olá, seja bem-vinda, eu sou a Mariluz e estamos aqui juntas nesse dia especial que é o Dia Internacional da Mulher. E é esse dia que o Ministério de Mulheres escolheu para o lançamento do nosso novo programa. Um programa no qual nós iremos tratar de diversos assuntos do universo feminino de forma rápida e dinâmica. A ideia não é esgotar o assunto num único programa, mas fazer com que você reflita sobre ele através de um bate-papo agradável e espontâneo. Vamos lá? Antes de começar o nosso bate-papo, eu quero convidar você a compartilhar o link desse programa com as suas amigas, com as suas conhecidas, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E o tema do nosso programa de hoje também é tema da matéria de capa da nova edição da nossa revista O Clarim. Por que estamos tão cansadas? E sobre esse assunto, nós conversamos com algumas mulheres e eu gostaria que você acompanhasse com a gente. Vamos lá. Eu estou cansada, estou muito cansada. O estilo de vida no qual nós levamos são tantas coisas a serem feitas, são multitarefas, tantos lugares para ir, tantas responsabilidades, e a gente acaba se sobrecarregando. A sociedade, de uma forma direta, ela cobra de nós mulheres que sejamos a Mulher Maravilha, que cuidemos do nosso lar, que cuidemos da educação dos nossos filhos, que trabalhemos fora, que estejamos sempre bonitas, que também estejamos sempre com saúde, saudável. Não é fácil, porque na tentativa de suprir essa expectativa, nós acabamos nos sobrecarregando, acabamos nos cansando e somos levadas à exaustão. Cansado. Além das atribuições que temos de mãe, esposa e dona de casa, por conta dessa pandemia nós tivemos que ser professores dos nossos filhos. Eu sinto cansada, às vezes cansada assim, dos dias de lutas, né, que o mundo hoje nós estamos vivendo. Eu trabalho assim rotineiramente à noite, sem assim, tem os descansos, mas é um dia sim, um dia não, e tem os filhos para cuidar, então a canseira se torna mental, fisicamente. Só que o que nos fortalece, que nos dá força, é somente Deus, somente Jesus. Eu sou gratificante a Ele, assim, com muito amor no coração. Procuro assim, sempre estar entregando meus caminhos, a minha vida, minhas lutas, porque eu tenho lutas também em casa, todo mundo tem, né? Não sou a única. Então a gente está sempre aí na batalha com Deus, Deus sempre nos fortalecendo. E Ele se nos renova as forças, né? Embora cansada, só que Ele sempre nos dá aquela paz, dá aquele consolo, aquele conforto que a gente precisa. Lutas todo mundo tem, mas a gente tem que sempre entregar a Ele, né? Porque Deus é único, é o nosso Senhor, nosso Salvador, e a gente tem que buscar, somente buscar, que o resto Ele vai fazendo. E a única coisa que eu peço sempre é saúde, porque a canseira a gente passa, seja física ou mental, a gente passa. Então é algo que a gente não pode deixar de buscar. Deus sempre em primeiro lugar e Ele nos fortalecendo sempre, sempre, sempre. Sim, eu me sinto cansada. Acho que a minha principal dificuldade é conciliar as minhas atividades em casa como esposa e o trabalho. O trabalho é algo que me deixa bastante cansada. Eu amo o meu trabalho, mas nós vivemos dias em que as pessoas exigem cada vez mais e elas querem tudo para ontem. E elas consideram o tempo delas mais importante que o nosso. Então, muitas vezes eu me sinto como numa bola de neve, uma correria sem fim. E isso traz um cansaço muito grande e tentar conciliar a minha vida pessoal, o meu trabalho, a vida profissional em si, é algo que exige bastante para poder atender as minhas necessidades e as expectativas das pessoas.
E para falar com a gente desse assunto, nós trouxemos aqui ela que é teóloga, mestre em teologia, doutora em psicologia social, conselheira cristã e também autora do artigo que é capa da nossa revista, a nossa querida Paula Coatti. Olá, Paula, tudo bem? Seja bem-vinda, um prazer ter você aqui na estreia do nosso programa. Obrigada, querida. Para mim é uma honra estar com vocês também. Legal, então vamos começar aqui o nosso bate-papo. Paula, afinal, as mulheres estão realmente muito cansadas? O que está acontecendo com a gente? Olha, eu percebo que sim, estão cansadas de corpo, de mente, de espírito, o conjunto todo, né, de um modo geral. Isso realmente é uma realidade e poderia e pode ser evitado. E o que leva a mulher moderna? Porque nós mulheres, a gente parece que tem a capacidade de se ocupar de muitas coisas ao mesmo tempo, né? E o que leva a mulher moderna a esse excesso de atividade diária? Será que nós somos centralizadoras demais? Olha, eu entendo que, independentemente das questões históricas que não podem ser negadas, né? A sobrecarga da mulher ao longo da história, o machismo, em parte, algumas características pessoais de temperamento. Embora exista tudo isso e nós não possamos negar, a questão, eu entendo que não pode ser usada como desculpa, né, nesse apoio todo histórico, ao machismo, à pós-modernidade, o meu temperamento, não. Porque quando nós temos acesso ao Evangelho e aprendemos a discernir o que é orientado ali, e também, sem dúvida, a parceria com o Espírito Santo, aí nós podemos caminhar de outra forma. Eu falo isso independente de conhecimento de psicologia, de teologia, né? Porque muitas vezes a pessoa pode pensar, não, mas isso tem só a ver com a psicologia ou coisa... Não. A intimidade com Deus e você realmente entendendo e se dispondo a viver verdadeiramente o que o Evangelho orienta, né? E desenvolvendo a sabedoria com Deus, você consegue rebater em muito isso, porque, na verdade, isso é uma cultura mundana absorvida. E no dia a dia nós temos que ir percebendo isso e ir transformando, né? Reagindo isso e não nos conformando com isso. A vida é assim, é por causa do machismo. O cérebro da mulher se desenvolveu de forma a ser multitarefa. Isso é um fato. Por tantas exigências boas e muitas ruins históricas. E questão de temperamento, como eu disse, né? Muitas pessoas que são mais proativas. Mas nós temos que caminhar de forma a compreender os aspectos negativos que existem nisso e reagir a eles, ao invés de justificar, é por causa disso. E o Evangelho nos ensina a fazer isso. Uhum. Paula, no artigo que você escreveu para a revista, você diz que nós confundimos responsabilidade com atividades, né? Como saber separar essas duas coisas de modo que essa confusão não interfira no nosso equilíbrio emocional? Como que a gente faz para separar isso? Bom, é fundamental a gente falar aqui o que é cada uma, né? A responsabilidade, ela é uma obrigação de cumprir um encargo. Então, você só entende o que é responsabilidade quando você entende os seus papéis sociais e aquilo que são encargos seus. Já a atividade é uma tendência a agir, a se movimentar. Então, olha que interessante, toda responsabilidade implica em atividades, mas nem toda atividade que nós fazem parte das nossas responsabilidades. E quando nós confundimos isso, nós tomamos fardos que não são nossos, nós assumimos responsabilidade de outros, nós nos desgastamos, ou seja, nós nos confundimos e essa confusão vem
por não saber estabelecer prioridades, discernir prioridades, que é muito mais do que criar uma lista de ordem de realizações. Então, essa confusão, a começar a não saber o que é responsabilidade e não saber o que é atividade e distingui-las, já provoca como efeito não saber estabelecer prioridades. E isso leva a um desencadear de outros problemas. Uhum. Você conseguiria, assim, falar para nós alguns exemplos do que seria, no dia a dia de uma mulher, o que seria responsabilidade, o que seria atividade, como que a gente conseguiria discernir as duas coisas? Olha que interessante, vou dar um exemplo que aconteceu essa semana, quando eu estava atendendo uma mãe, uma esposa jovem, mãe jovem, e ao longo do processo de aconselhamento, quando ela entendeu essas diferenças, ela falou, puxa, antes eu entendia que ser mãe era fazer tudo pelo meu filho. Hoje eu entendo que ser mãe é ensinar o meu filho a lidar com a vida a partir dos valores e dos princípios que Deus nos ensina. Então, olha esse exemplo, né? Ela compreendeu o que é responsabilidade, o que é atividade, a partir desse papel que ela descreveu, que ela deu o exemplo. Qual a responsabilidade de uma mãe? É fazer tudo pelo filho? Não, não é. E muitas vezes a mãe sai fazendo atividades e abraçando coisas que vão avançar para o papel do pai, vão avançar para a própria responsabilidade que a criança tem que aprender a desenvolver. Então, muitas vezes uma mãe, tá? É um exemplo típico para nós mulheres, né? Uma mãe está sobrecarregada, está exausta, porque ela fala, eu tenho que fazer tudo da casa, eu ainda trabalho dentro ou fora de casa, né? E tenho que fazer tudo pelos meus filhos, e o meu marido não ajuda, ou isso é Por quê? Porque ela não sabe compreender essa diferença, responsabilidade e atividade, ela não sabe distinguir o que cabe ao parceiro fazer como parceiro dela, ela não sabe o que cabe ao parceiro fazer como pai dos filhos, e ela acaba se sobrecarregando, abraçando tudo, e isso não faz bem para ela mesma, mas também não faz bem para o parceiro, que se acomoda ou que se sente frustrado e invadido nos seus papéis, não faz bem para os filhos, porque muitas vezes cria filhos acomodados, filhos que também não sabem desenvolver uma relação com o pai, né? E essa mãe fica exausta, essa parceira se sente solitária, isolada, com o mundo sobre as costas dela. E às vezes ela não sabe que ela mesma está impedindo o crescimento do outro, o outro marido, o outro filho, porque ela não está crescendo junto com Deus. Ela não está se desenvolvendo em sua consciência, em discernir prioridades, porque ela não conhece a si mesma. Então, o autoconhecimento está muito envolvido com tudo isso. Quer dizer, isso acaba interferindo negativamente na família como um todo, né? Interessante, mas você acha que existe uma receita infalível, assim, que nos leva a ter uma vida mais leve, sem esgotamento físico, emocional? Ou que conselhos que você teria para dar para a gente? Olha, sem dúvida, é um infalível considerando a falhabilidade humana, né? Mas existe sim uma maneira de minimizar muito isso, melhorar muito, e que exatamente por isso que eu citei o discernir o evangelho, porque muitas vezes nós temos mulheres que conhecem o cristianismo e estão nessa situação exaustas, né? E ainda não se apropriaram realmente da vivência do evangelho. E o evangelho, nessa intimidade com Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Deus num relacionamento, é que vai nos permitir perceber o segredo aí. Poxa, peraí, distinguir responsabilidade de atividade, estabelecer prioridades. Essa mulher falou que prioridade não é simplesmente organizar as atividades. Não, não é. E da onde a gente tira isso?
da sabedoria, sabedoria no sentido verdadeiro, aquela que vem do conhecimento do que Deus orienta e a compreensão disso e de outros conhecimentos humanos também, para manifestar isso numa jornada de vida verdadeira, na vida em abundância, né? Então, Deus é quem vai nos ajudar a compreender a diferença entre o tempo com e o tempo para. Entre o que é responsabilidade, eu posso até pegar o dicionário e falar, opa, entendi. Responsabilidade e obrigação de cumprir encargos. A atividade é agir e se movimentar. Mas eu preciso ter um tempo para pensar sobre isso. Opa, peraí. Então, atividade, responsabilidade, como é isso? E Deus vai nos ensinar sobre isso. Deus vai nos ensinar a enxergar o que é fruto do mundanismo da história humana, da nossa história pessoal, e distinguir, entender quem eu sou e o que é esse tempo com e esse tempo para. O tempo com, eu costumo dizer que é estabelecer a prioridade do tempo com Deus, né? Essa intimidade de derramar o coração junto a Deus, que é o verdadeiro sentido de confessar, de desabafar, falar o que você deseja, o que você necessita, que são coisas diferentes, pedir para Deus, Senhor, isso que eu sinto, é desejo, é necessidade, o que está acontecendo com a minha vida, derramar-se perante Deus, inclusive naqueles dias que a gente fala, Deus, não estou nem com vontade de orar, Deus, não sei nem se você existe, para aquelas mulheres que não são cristãs, que não têm uma relação com o sagrado, né? Então, esse tempo com, primeiramente, Deus é fundamental. Se eu não conheço a Deus e quero desafiar a falar, Deus, eu não entendi direito ainda se você existe ou não. Se você não existe, eu estou falando aqui sozinha. Se você existe, né, me mostra, porque ele vai se manifestar no silêncio, ele vai no dia a dia mostrar isso, mas naquele momento ele vai ter o prazer de se aproximar. E para nós que já conhecemos o Evangelho, né, não existe o conhecimento da palavra de Deus sem a intimidade com Deus como pessoa, ou melhor, como pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, esse tempo na intimidade com Deus, se você já o conhece, é importantíssimo, está lá na Bíblia. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então, a Bíblia nos permite conhecer isso. E até aquelas que não creem em Deus, se elas se desafiarem a ler a Bíblia, a falar, Deus, se você existe, toca o meu coração lendo essa palavra, lendo esse livro, ele vai mover, ele vai se manifestar. Eu falo isso porque eu já fui alguém que não era convertida, eu me converti de adulta. E um dia eu me peguei nessa dúvida. Eu falei, Deus, se você existe, o que está aqui vai dialogar comigo, vai acontecer. Né? E Deus foi tão misericordioso que ele se manifestou diretamente a mim, do jeito que eu podia compreender. E com o tempo convertida, estudando a palavra, avançando nos estudos, eu pude me apropriar mais e perceber melhor como Deus falava na intimidade comigo. Então, esse tempo com Deus é fundamental. A partir dele, nós vamos aprender o tempo com nós mesmas. O tempo de parar e falar, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo na minha vida, a partir daquilo que Deus me orienta, o que eu quero, como eu quero, por que eu quero. Né? Esse tempo com Deus, ele está muito ligado ao tempo com você mesmo. Mas nós precisamos dialogar conosco. Opa, peraí, o que é essa emoção que eu estou sentindo? Por quê? O que está acontecendo na minha vida? Puxa, isso é inveja, isso é ciúme. É a gente admitir. Então, admitir o que está em nós, dúvidas, medos, eventos, partilhar com Deus e depois com a gente, ter um tempo diariamente se percebendo e dialogando consigo mesmo, é fundamental e nessa ordem, né? Para daí, então, a gente ter um tempo com a família. Também ouvir, dar voz aos outros, né? A família nuclear, parceiro, né? Os filhos, são as pessoas mais importantes, aquelas que convivem debaixo do mesmo teto,
Às vezes tem membros da família ampliada vivendo debaixo do mesmo teto, uma avó, um tio, um sobrinho. Então, se dar ao trabalho de ter um tempo com essas pessoas, ouvindo o que elas pensam, o que elas sentem, para distinguir os nossos limites do eu-outro. Então, a partir do tempo com Deus, depois do tempo com nós mesmas, ouvindo nosso coração, é que nós partimos para o tempo para a família. E aí sim nós podemos partir para o tempo com outros, além da família, na igreja, no trabalho, na vida em sociedade, né? E aí é fundamental, depois desse tempo com, né, ou melhor, em paralelo, aprender o tempo para. Então, o tempo para Deus, aquele tempo em que você se prepara com estudo, com conhecimento da palavra, para quê? Para você se estruturar devidamente, poder ensinar outros, para poder partilhar, para você também poder manifestar, né, o teu cristianismo, a tua vida cristã, a pessoa de Cristo através de você, por onde você passar, né, como exemplo de cidadão do reino. Isso é levar a palavra de Deus também, não é só naquele ensino específico ou no evangelho. Também você se preparar, não só nos ritos religiosos, cultuar a Deus naquele momento da comunidade cristã, mas fazer da tua vida um ato de louvor e de culto a Deus. Então, isso é fundamental, esse tempo para Deus, é dedicar-se à obra de Deus diretamente dentro da igreja, através do trabalho missionário fora da igreja, mas também manifestando a tua vida por onde você andar. Em seguida, o tempo para você. Aí, aquele tempo para cuidar do corpo, para cuidar das emoções, da mente, para cuidar do teu intelecto. Então, você ter equilíbrio na tua unidade como um todo, bio, psico, espiritual, é super importante para que você possa também dedicar tempo para a família, né, que vem logo em seguida. Se você não está bem consigo mesma, você não tem como estar bem para dedicar o tempo para a família. Aí, lógico, tendo consciência do que fazer sem invadir o outro, sem fazer o outro se acostumar, sem fazer pelo outro e sem oprimir o outro, né? Aí o tempo para a família, para aquelas pessoas mais próximas, né? Não faz sentido a gente dizer que ama o próximo se a gente não começa a manifestar isso dentro do próprio lar, né? Então, o tempo para Deus, o tempo para si mesmo, o tempo para a família, para aí sim partirmos para o tempo com os demais fora do grupo social, né? Então, é manifestar o cuidado com o irmão na igreja, o cuidado com o colega no ambiente de trabalho, né? Respeitando sempre essa consciência eu-outro. Então, esse tempo, né? Saber distinguir o tempo com o tempo para, isso Deus vai nos ajudar a fazer nessa exata ordem. Primeiro Deus, depois nós mesmas, né? Você para com você mesma, depois a família e aí outros grupos sociais. Então, isso é fundamental. Eu entendo que isso pode sim e vai fazer sim a diferença nessa, diminuindo essa sobrecarga, colocando as coisas no seu lugar. Então, aí fica nítido responsabilidade, atividade, fica nítido se estabelecer de prioridades, né? Então, é esse segredo que Deus desenvolve, só é possível, primeiramente, na intimidade com Ele, né? Então, é o tempo com e o tempo para em equilíbrio. E nessa exata ordem, Deus, você com você mesma, você com sua família, com seus entes mais queridos e próximos, para aí partir para a família ampliada, para a igreja, para a sociedade, para todos os outros que nós temos na nossa vida. E aí sim você vai deixar de ficar cansada no sentido de exaustão, de exagero, para ter o prazer
do cansaço da plenitude de vida, de eu já estou cansada porque eu fiz a minha atividade física, porque eu fiz as atividades, e aí você vai dormir, vai repor tudo isso, vai estar bem na oração, a oração vai te repor. Aí é o cansaço do prazer de viver, e não o cansaço do desgaste de viver. É muito diferente. E é Deus quem nos ensina isso. Quer dizer, é primordial uma busca maior de conhecer a Deus, de conhecer mais de Deus, depois uma busca de um autoconhecimento, né, para que a gente possa depois se relacionar com os outros, né, com a família, com os amigos, com a geral. É conhecer o outro de fato, né, e desenvolver relações saudáveis e não adoecidas. Certo. Legal, Paula. Você topa um jogo rápido? Umas perguntas rapidinhas, respostas rapidinhas. Vamos lá? Então vamos lá. Um filme, Paula. Batman, O Homem Absorvente. Uma série. Afterlife. Um livro. Hibisco Roxo. Um esporte. Trekking. Oi? Trekking. Praia ou campo? Campo. Um lugar inesquecível para você? Museu Britânico, em Londres. E um lugar secreto, aquele lugarzinho de oração? A minha cama, o meu quarto. Uma missão que eu peço a Deus diariamente é me ensinar a amar como Jesus. Como Jesus amou. É um grande desafio e uma missão. Verdade. Paula, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por ter você aqui conosco. Aliás, um privilégio ter você no nosso programa de estreia, programa especial do Dia Internacional da Mulher. Aliás, feliz Dia Internacional da Mulher para você. Deus te abençoe. Muito obrigada. Esperamos poder contar com você muitas outras vezes. Obrigada, querida. Eu que agradeço por esse momento de partilha e comunhão, num dia tão especial, né? E olha, já tô com a minha revista aqui, ó, pro Dia das Mulheres. Vou curtir. Que maravilha, que aliás está recheada de coisa boa, né, Paula? Tá maravilhosa, já tô devorando. Isso aí. Paula, muito obrigada, minha querida. Deus te abençoe e até a próxima. Amém. Vocês também, eu que agradeço. Até. A Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas. Então, que possamos realmente separar tempo com e tempo para aquilo que realmente importa. E a você que tem se sentido cansada, sobrecarregada, o Senhor Jesus chama com amor e diz: deixa eu te ajudar, deixa eu tornar o teu fardo mais leve. Nós não precisamos ser supermulheres, nós temos limites e o Senhor Jesus sabe disso. E a nossa oração é que Deus te ajude a tornar a sua vida mais leve e, consequentemente, mais feliz. Chegamos ao final do nosso programa, mas eu quero falar para vocês antes aqui da nossa revista, que, aliás, a matéria de capa foi o assunto do programa de hoje, está completinha aqui para você na revista, além de muitos outros artigos realmente maravilhosos e edificantes. Para adquirir, basta acessar o site da nossa editora ou o WhatsApp que está aí embaixo na sua tela. Curta também as redes sociais do Ministério de Mulheres, no Facebook e no Instagram. Curta lá a publicação desse programa e escreva nos comentários: eu estava na estreia. E aí você vai concorrer a um exemplar da revista. Serão 5 exemplares sorteados no Facebook e 5 no Instagram. Muito obrigada por estar conosco hoje. Feliz Dia da Mulher e até o próximo programa.